Saúdo a todos, amados irmãos, amigos, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes mesmo de lermos a palavra de Deus, queria apenas tecer um comentário. Grato a Deus por esta tão grande oportunidade que Ele tem concedido ao meu coração de poder transmitir esta palavra. E tecer apenas um pequeno comentário, como já disse, deste projeto que eu creio ser um projeto criado pela misericórdia de Deus. É um projeto de missões, e quando se fala em missões, o povo já pensa em enviar missionário, pessoas já pensam em lugares que estão precisando, de fato estão, já pensam de pessoas que serão futuramente enviados, de pessoas que serão treinados para a evangelização. Este projeto, ele não é para esse fim, mas é uma missão que Deus tem para pessoas que já estão trabalhando e para pessoas que queiram, com coração sincero e fiel diante de Deus, ingressar para fazer parte deste trabalho. Missões, a Bíblia cita os irmãos e a Bíblia dá respaldo que ela está no coração de Deus. Mas a missão não é somente nós falar que Jesus salva. A missão é esclarecer as pessoas que estão ouvindo falar de Jesus, mas não estão tendo entendimento, porque se levantam muitos movimentos nos últimos dias que deixam a mente da pessoa um tanto obscurecida. Então este ministério ele faz parte de esclarecimento e não de confusão, não de contenda, não de divisão. Tanto é que nós não divulgamos uma placa de uma determinada igreja. Nós divulgamos aquilo que a Bíblia nos ensina. Aceitamos, se a pessoa quiser questionar, mandar elogios, crítica, sugestões, estamos com as portas abertas. Convido o amado que quiser acompanhar a leitura bíblica para o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 7, versículo de número 7 ao versículo de número 12, será a nossa leitura introdutória para essa meditação. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 7 ao versículo de número 12, diz assim: Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus, pois disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus amados, antes de nós comentarmos, como eu disse que é um trabalho de missões, eu gosto de meditar no texto, mas eu gosto de estar comentando quem foi Samuel. Você tem que saber quem foi Samuel. Samuel, por exemplo, ele estava num determinado espaço de tempo entre a transição, quando o povo não estava nada contente com o governo que Deus tinha determinado, e eles queriam então um rei. E havia o período dos juízes na terra, e Samuel foi o último que veio ser juiz, mas foi durante o ministério de Samuel em que veio ser separado o primeiro rei, vamos dizer assim, consagrado o primeiro rei a pedido do povo, o qual Deus não se agradou, e depois foi consagrado já com a vontade de Deus, que foi o rei Davi. Samuel, ele tinha um ministério tríplico aqui na terra, tríplice ministério. Ele fazia o ministério de rei, juiz, ele julgava, sacerdote e profeta.
Então Samuel, ele tinha como encargo estar mediando entre Deus e a nação do povo de Deus, até então. A nação do povo de Deus até então, que era o povo de Israel. E ali, quando o povo se vira encurralado naquela guerra, naquela batalha, apelaram para quem? Apelaram para o homem de Deus, o sacerdote, o profeta, o juiz. E foi quando ele tomou um cordeiro, ofertou ao Senhor, orou, e a Bíblia diz que o Senhor lhe ouviu, lhe deu ouvido. E o Senhor trovejou sobre os filisteus, o qual o povo de Israel saiu vitorioso. E Samuel, sendo um homem que tinha uma intimidade com Deus, ele tomou uma pedra, colocou entre aquelas duas cidades, Mispa e Sem, e fez ali um culto, digamos assim, fez ali uma ações de graça a Deus por aquela vitória tão grande. Então, quando se fala em Ebenezer, nós se falamos em pedra de ajuda. Samuel tomou aquela pedra, em outras palavras, ele queria dizer aos filhos de Israel, quem ganhou esta batalha para nós? O Senhor. A pedra representava ali o próprio Senhor. E se nós formos ler na Bíblia, nós vamos encontrar no livro de Gênesis um fato semelhante, quando Jacó saía da família dos seus pais, ali fugido praticamente, amando os seus pais, mas fugido do seu irmão. Até eu quero avisar as pessoas que quiserem, vai ter um outro estudo sobre esse assunto exclusivo, sobre Jacó, a mente de Cristo. Vai ser a mente de Cristo o título, mas eu vou estar falando sobre Jacó. Então Jacó também tomou, a Bíblia diz que no capítulo 28, versículo 11 de Gênesis, diz que Jacó tomou uma pedra do meio das outras pedras. Quer dizer, que não era qualquer uma pedra. Bom, isso eu estou citando apenas a título de informação. Também no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 26, tem um versículo que diz, e Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e erigiu ali, debaixo do carvalho que está junto ao santuário do Senhor. Josué também fez, tomando essa pedra, e o profeta Isaías, profetizando a respeito da vinda do Messias, de Cristo, no capítulo 28, versículo 16, diz, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundado. Aquele que crer não será confundido. Então está falando ali, profeticamente, de um alicerce, que seria o alicerce da igreja. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, eu vou andar um pouco no tempo, né? Porque se formos citar todos os textos que falam sobre aquela pedra representando o Cristo, é uma infinidade, mas nós vamos ser um pouco sucinto ao assunto, mas quando nós abrimos já agora no Novo Testamento para fazer menção do simbolismo da pedra, porque quando se fala de pedra, fala de um alicerce, fala de uma fundação, fala de um fundamento, fala de algo sólido, fala de algo pesado, fala de algo que tem consistência. Então nós abrimos a Bíblia no Evangelho de Mateus, nós encontramos no capítulo 16, versículo 13 ao 18, que eu faria questão de ler o texto todo, para que todos possam compreender. E diz assim, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele, e vós, que dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Bom, no Novo Testamento nós vemos aqui o próprio Cristo faz um interrogatório, tipo de uma pesquisa, o que o povo estava achando que Jesus era. E quando ele faz essa entrevista, homens que estavam, pelo menos 12 homens, temos certeza que estavam há alguns tempos já com Jesus, fazendo parte do seu ministério, e eles tinham opiniões diferenciadas. O que o povo acha que sou?
Ah, nós achamos que o Senhor é mais um profeta que chegou. Ah, nós achamos que o Senhor, até o próprio João Batista, outros acham que o Senhor é o Jeremias, o Elias e assim por diante. Não é nada diferente os dias atuais que estamos vivendo hoje. Quem acha, o que o povo acha que Jesus é nos dias atuais? Tem pessoas, meu amado, vou falar isso com muito temor de Deus e com muita sinceridade, que acha que Jesus, o nome de Jesus, é uma fonte para se ganhar muito dinheiro. É uma fonte para se ficar muito rico. É uma fonte que a pessoa toma porque o nome de Jesus tem poder. A Bíblia diz que ele tem poder e tem poder mesmo. Mas pessoas desavisadas, pessoas desapercebidas, pessoas que muitas vezes não querem estudar a Bíblia, faz questão de só ouvir, não examinar. Jesus, no capítulo 22, 29 do Evangelho de Mateus, o próprio Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aonde que o homem erra? Existe, por exemplo, charlatões, pessoas que estão faturando alto, ficando rico, comprando fazenda, comprando isso, comprando aquilo, sendo zombado. Muitas vezes eles são zombados, o nome de Jesus é blasfemado, mas muitas pessoas também têm culpa. Por quê? Porque não examinam a Bíblia, ficam correndo atrás de coisas que a Bíblia não dá respaldo. Eu provo na palavra de Deus que não dá. Estaremos lendo algum texto. Por exemplo, vou falar aqui sobre riqueza. Nós encontramos na Bíblia uma certa parte que um moço procurou Jesus e chegou: Senhor, fala para o meu irmão, se você quiser depois ler, está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 12 e 13. Fala para o meu irmão, eu vou ler o texto todo para você entender melhor. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola. A parábola todos já conhecem, se você quiser depois, pode conferir, é Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 12 e 13. Aonde, a seguir ali, aonde depois ele falou daquele rico que tinha tido uma colheita muito boa, mas naquele ano ele prosperou mais ainda e derrubou os celeiros, construiu celeiros maiores e disse: agora minha alma come, bebe, folga, porque o que tem em depósito tem para muito tempo. E uma voz disse para ele: louco, nesta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Foi justamente nessa parte de um jovem que procurou Jesus para quê? Para riqueza, herança material, herança aqui na terra. E Jesus deu-lhe esse corte. Então vou mais longe. Existe movimento se enchendo, eu vou falar do Brasil, do país de origem meu, se enchendo de pessoas que estão ali atrás de cura divina. Você pode até me perguntar: mas Jesus não cura? Cura. Jesus tem poder para curar, sim. Porém, sabe quem que ele cura? Quem ele quiser curar. Se nós abrirmos a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia o próprio Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 25 e 26, dizendo: na época de Elias, quando Deus cerrou o céu e não mandou chuva por 3 anos e meio, existiam muitas viúvas em Israel, e Elias não foi enviado senão a viúva de Zarefate, ou Sarapeta, depende da tradução da tua Bíblia. Quer dizer, tinha muitas viúvas, e quem foi abençoada, quem recebeu um milagre, quem foi contemplada? Só aquela viúva. Tem mais ainda. Paulo, no capítulo 12 da carta aos Coríntios, ele, homem de Deus, apóstolo do Senhor, ele que ficou no lugar de Judas, que suicidou-se, ministério consolidado. Ele diz que ele tinha um espinho na carne. Uns dizem ser epilético, outros dizem uma coisa, dizem, não interessa. Interessa que ele diz que ele tinha um espinho na carne, acerca do qual ele orou ao Senhor por 3 vezes. E o Senhor respondeu ele e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas aí você pode até perguntar: mas o senhor então é contra a cura divina? Claro que não. Tem pessoas da minha família que eu sou testemunho ocular de pessoas da minha família que foram curados. Eu tenho testemunho, não vou tomar tempo aqui, mas eu tenho testemunho com prova ocular. O que eu estou dizendo é de charlatões que hoje abre esse ministério. Creia isso que eu vou dizer. Se quiser, você vai procurar aí, você vai encontrar.
Tem uma pessoa que tem coragem de colocar na internet que ele tinha uma dívida de 18 mil num banco no Brasil, e ele comprou a toalhinha de um tal ministério e deve ter pagado 30 reais e passado na porta do banco e a dívida sumiu. Pera um pouco, Jesus é corrupto agora? Jesus agora tá ensinando o camarada a dar calote em banco, ensinando isso e aquilo? Não, Jesus não veio repartir herança, e Jesus curou e ele cura até hoje. Só que ele cura quem ele quer, quando quer. Outra, anote aí, Jesus não cura pela igreja. Tem pessoas aí incentivando, por isso que eu digo, estuda a Bíblia, meu amigo. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Fazem campanha em televisão como se só a cura divina estivesse dentro da igreja deles. Para começar, a cura divina não é para oração de pastor só. E nem de apóstolo, nem de bispo, nem de presbítero, nem de diácono, nem de cooperador. Quando Jesus deu a ordem, ide pregar o evangelho, ele disse assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, os que não crerem serão condenados. E os sinais seguirão os que crerem. A Bíblia não está dizendo os sinais seguirão os apóstolos, os bispos, pastores, evangelistas, não. Os missionários, não. Seguirão os que crerem. Eu, se possível, se Deus permitir, eu quero postar futuramente um estudo sobre uma irmã que eu conheço, tenho o nome, pedi autorização para ela, eu tenho o nome completo, o endereço dela e telefone da casa dela. Foi curada de uma enfermidade grave, gravíssima. O médico a tinha mandado para casa, desenganado da medicina, para morrer em casa, e quem orou por ela foi outra irmã da igreja. Então a ordem de pregar o evangelho é para toda a igreja, não é para apenas um grupo fechado. A cura divina não é para um grupo fechado. A cura divina é para a igreja, para você orar. E outra, Jesus vai curar todo mundo. Se o pecado, a enfermidade é consequência do pecado, se Jesus diz que nos finais dos tempos ia aumentar a iniquidade, o amor ia esfriar, as pestes aumentariam, é um cumprimento bíblico, que nos últimos dias viria muitas pestes, muitas enfermidades. Imagine só então, abre uma determinada igreja, uma determinada cidade, e ali a cura divina, é cura divina, todo mundo que vai sai curado. E daí? Como que fica? A Bíblia para de cumprir porque o cidadão está indo naquela igreja. Aí, preste atenção, todas as pessoas que divulgam dessa maneira, divulgam o quê? Venda de amuletos, como que você dependesse de um martelinho para dar 3 pancadas para determinar a tua bênção, você dependesse de uma toalhinha para passar na fechadura do banco ou pôr não sei aonde, carregar no bolso junto com o dinheiro, e assim sucessivamente de expulsar demônio que você não sabe se era demônio, se era simulado. Então o que está acontecendo? Quando se fala de Jesus, é muito mais do que só cura divina, é muito mais do que só bênção material. Tem promessa de bênção material? Tem também. Tem uma promessa que, como diz o povo por aí, tira e queda. Você faz e funciona. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino do céu, presta bem atenção, e a sua justiça. Não é só o reino do céu, não. Tem gente que está procurando só o reino, mas sem a justiça de Deus. Ele está só procurando o reino do jeito dele, mas não com a justiça de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você buscar o reino de Deus com a justiça de Deus junto, você vai agir junto com a justiça de Deus. E a justiça de Deus funciona não só para um ficar bilionário e o outro ficar na miséria. Não. O projeto de Deus é muito maior. O plano que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é bem mais do que isso que tem pessoas anunciando aí. E pessoas, eu vou dizer que até simples, por não ter conhecimento, até acreditam, eu não sou contra as pessoas, porque esses homens foram levantados não para enganar, mas sim para pregar o evangelho. Quando nós abrimos a Bíblia, Jesus curou uma pessoa, mas ele não ia curar. Ah, não, senhor, não, ele não ia curar, eu vou ler o texto. Eu faço questão de ler o texto e eu gostaria, se você pudesse anotar o texto. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Eu gostaria que você abrisse no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 2. Você vai ler um texto comigo e eu gostaria que você desse uma paradinha, só para você observar o que Jesus fez aqui. Você observa comigo.
E alguns dias depois entrou outra vez Jesus em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia e anunciava ali a palavra. Para muitos que não sabem, Jesus morou por um tempo em Cafarnaum. Ele estava na casa dele. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus, uma paradinha. Jesus estava vendo que o moço era paralítico. Teve que colocar pelo telhado a multidão a fluir à porta da casa que Jesus estava. Agora Jesus olha para o paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. Concepção minha, tá? Você pode até dizer: não, isso não está na Bíblia. Então leia o texto. Pega a tua Bíblia e lê. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estava ali assentado algum dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo, logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoado estão os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: Agora te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Concepção minha, tá? Você acredita que se não fosse aqueles fariseus que estavam ali, eu acho que o camarada ia para o céu, mas não ia andar? Porque tem gente que é melhor ele sem perna para andar, mas salvo, do que ele com perna ir para o inferno. A Bíblia diz que é melhor a salvação do que a vida material nessa terra. Jesus foi claro nisso aí muitas vezes. Então, o que falam nesses ministérios? Não pregam sobre salvação, não pregam sobre batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa para todos. Para todos. Falando ainda na pedra, que simboliza Cristo, e na pedra de ajuda, no Ebenezer, pedra de auxílio, eu vou ler um texto aqui, que se encontra no livro do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, nós encontramos um texto que diz que sem auxílio de mãos, uma pedra, sem auxílio de mãos, foi vista ali naquela visão, quando ela veio e feriu a estátua no pé e derrubou aquela estátua. É uma tipologia bíblica do anticristo, quando Cristo vai destruir ele. Aquela imagem, aquela estátua representava o anticristo. Mas, quando se fala que Jesus encheu toda a terra, o que diz aqui? Diz também que o nome de Jesus, o texto que eu acabei de citar agora, Daniel 2, 34 e 35, estava me esquecendo, desculpa. Fala que aquela pedra veio, sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés, esmiuçou, fez um monte e tal, e não se achou lugar para aquela estátua. E a pedra fez um monte e encheu toda a terra. Quando você abre a Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 6, 7, 8, depois da ressurreição de Cristo ficou por 40 dias aqui, aparecendo aos discípulos. 11 vezes, mais ou menos, aproximadamente, ele apareceu aos discípulos. E numa dessas vezes, os discípulos, eu creio que a última, ou que seja a penúltima, ele chegou, os discípulos, e disse: Senhor, nesse tempo restaurará tu o reino de Israel? E Jesus respondeu aos discípulos, disse: Não vos pertence o tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas uma coisa eu prometo para vocês: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-de-eis minhas testemunhas, tanto na Judéia como em Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então o nome de Jesus, ainda que não aceite, não tem problema.
mas ele enche toda a terra. Toda a terra, nos confins da terra, chega-se o nome de Jesus e as pessoas ouvem o nome de Jesus. Agora, volto eu de novo. Infelizmente, pessoas que levam o nome de Jesus pensando em tirar proveito das pessoas que estão ouvindo. Agora, quando se fala assim, de repente você vai me ouvir. Eu, como eu disse na introdução, você pode criticar, você pode elogiar, você pode fazer o que você quiser. Você pode dar sugestão, correto? Agora, desde que você pode conjecturar dentro da Bíblia, como eu estou conjecturando. Agora, eu vou dizer aqui, você vai dizer, esse homem aí é contra tudo quanto é sistema de a pessoa receber dízimo na igreja para abençoar a igreja. Meu amigo, preste atenção num detalhe. Você acha que Deus seria como tolo, que ele construiria a obra dele na terra, que é a igreja, que o próprio Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e ele não deixaria um meio para se manter esta igreja, estou dizendo manter essa obra? O próprio Deus, ele não deixaria um meio para se manter? Claro que ele deixaria. E ainda vou mais longe. Como que ele deixou? Simples, simples, simples. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, na casa de Deus. Assim diz o Senhor. E ele ainda diz mais, depois fazei prova de mim. Se eu não vos abro a janela do céu e mando uma bênção tal, que venha a maior abastança. Abastança de quê? Bênção material, saúde, porque tem gente que tem dinheiro e não tem felicidade, não adianta. Quantas pessoas infelizes eu conheci com dinheiro, e quantas pessoas felizes que eu conheço que não têm dinheiro e são felizes, têm o básico para viver. Então, isso aqui é para sustento da obra de Deus. Para a obra de Deus. Não é para um grupo se enriquecer e outro grupo continuar para a obra. Não. É a obra de Deus em toda a terra. É para manter a obra de Deus. Da mesma maneira que ele supre toda a tua necessidade. Com sol, chuva, oxigênio para você respirar. Correto? Com saúde, com vida. Se você fosse perguntar para mim qual o maior milagre que você conhece, olha para mim que você está vendo um milagre diante de você. Como você diz assim, esse mês, exatamente esse mês de agosto do ano 2012, se o Senhor permitir, eu vou completar 57 anos de idade. Eu sou de 7 meses, nasci prematuro no ano de 1955. Eu sobrevivi pela misericórdia de Deus. Meu pai era pobre, daqueles que você não tem noção de como que era. E a minha sobrevivência já é prova de milagre de Deus. Eu não preciso de prova maior de um milagre do que de olhar para saber que eu tenho fôlego de vida. Agora, vamos ser categóricos naquilo que a Bíblia diz. Meu amado, Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado a morrer uma vez. Depois disso vem o quê? Juízo. Tem gente que fica doente, eu quero cura. Torna a ficar doente, não eu quero cura. Daqui a pouco ele está com 70. Fala em 70. Tem uma profecia bíblica do próprio Moisés. É profecia. Se você quiser, anote na tua Bíblia. Salmo 90. Moisés, no princípio, a criação de Deus, os homens viviam, era para viver 1000 anos. Por causa da queda, do pecado, Deus tesourou. Mas nós vamos encontrar na genealogia ali, Adão, 930, teve um descendente de Adão que o que mais viveu, 969 anos. Então você vai acompanhar ali. Mas Moisés, que escreveu o Pentateuco, escreveu também esse salmo que eu vou citar, que é o Salmo 90. Foi Moisés que profetizou e escreveu. E ele veio calhar ali no meio dos salmos, Salmo 90. Deus só deu 120. E ele escreveu em Gênesis capítulo 6. Não contenderá para sempre com o homem o meu espírito. A idade do homem vai ser 120 anos, fim de papo. Esse mesmo Moisés, depois ele, tomado em profecia, que é profético, o Salmo 90, ele diz que a idade do homem é de 70 a 80. Se algum passa, é cancerinfado. O melhor disso é cancerinfado. O que eu quero dizer com isso? Ah, mas eu conheci um que viveu 103, 104, 105, teve uma mulher lá em Minas Gerais, 120. Tudo bem, a Bíblia diz que alguns passam. Mas passa perrengue, muitos passam com muito problema, com dificuldade na saúde, com muita dificuldade. Porque uma velhice com saúde é muito bom, mas uma velhice sem saúde, eu garanto para você que o céu é muito melhor. Então, meu amado, quando se fala
de pedra de auxílio, quando se fala de alicerce,